qual vai ser semeado no nosso coração. E aqueles que estão assistindo, Pai, pela live e vão assistir, que o Senhor possa tocar também no coração de cada um, Pai. Que eles possam te buscar e te adorar, Senhor, de uma forma especial, Pai. Nesse momento, a direção do culto está nas mãos do diácono Jailson. Amém? Amém. Pastor, até que horas que eu vou ali? Amém. Glória a Deus, todos os irmãos capazes do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, vamos usar o texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, para falar da palavra do Senhor, que o Senhor colocou na nossa alma para a edificação da igreja. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, que tem sido uma bênção na minha vida, minha esposa, meu filho. Deus abençoe a vida do pastor, esse ministério, todos os irmãos. É uma honra poder estar aqui servindo ao povo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus sempre, conforme diz a Bíblia, a Ele quem? A Deus, a glória na igreja, por Cristo Jesus. Então a glória não é para o pregador, a glória é para Deus, né, irmãos? Nós só somos um instrumento, né, pastor Kelvin? Só um canal. E que tem que ser louvado é a palavra, né, pastores? Aleluia! Prega, não, a palavra de Deus. Deus abençoe a vida dos pastores da igreja. Estava falando com o pastor João Kelvin ali no trabalho. Pastor, Deus seja louvado pela sua vida. Não sou demagogo, mas são poucos que têm a humildade de coração. Geralmente, em muitos lugares, quem dá ensino na igreja é os pastores e principalmente o culto de ceia também. São os pastores. Maioria dos lugares que eu passei, mas quando tem pastores que têm visão de reino, né, pastor? Sabe que não tem como a gente carregar tudo sozinho, né? Mas Deus conhece os que são seus, né? Divide a carga, né, pastor? Deus abençoe, viu? A vida do Senhor. Continue nessa graça e nessa humildade, nessa visão do reino. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João vai ser o texto base da temática da palavra que vamos aprender hoje, tá bom, meus amados irmãos? Do verso de número 1 ao verso de número 4. Evangelho segundo escreveu João. Estou com a Bíblia aqui que John Kevin me deu, mas se assim os irmãos não acharem incômodo, fazer a leitura conforme está na tela, se você quiser ver a sua Bíblia, que aí fica mais fácil para termos uma compreensão de uma mesma versão. E aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, como os bereanos, Paulo ia pregando e os bereanos ia olhando para ver se estava conforme. Tudo que nós vamos falar, pedir ajuda da nossa irmã ali, a pregadora Daniela, para colocar os versículos ali de referência das temáticas aqui. Amém, irmãos? Amém. Então, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. A temática da mensagem, irmãos, de hoje é: a verdadeira vida está em Deus através de Jesus Cristo. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. A verdadeira vida está em Deus através de Jesus Cristo. E assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Último versículo de ênfase da temática do ensino de hoje. Nele, em quem Jesus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Aleluia. Meus amados irmãos, na reunião que nós tivemos ali com pastores, obreiros, pelo menos onde eu congregava, pastor, a gente tinha por costume, os pastores, ensinar as escrituras. É a Bíblia que tem que ser ensinada, a palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Só que tem lugares, cada lugar segue um ritmo. E longe de mim tal coisa querer ditar alguma coisa aqui para os irmãos. Eu estou chegando para somar. Então nós vemos que, como ensino das escrituras, tem pessoas que estudam um livro e um dia da semana é um capítulo do livro e vai assim sucessivamente. Tem outros lugares que escolhe assuntos temáticos. Uma doutrina o pastor dava sobre um assunto, outra dava sobre outro assunto.
Eu, particularmente, as oportunidades que eu sempre tive, onde eu congreguei, sempre procurei focar nas coisas essenciais para que nós possamos acreditar, sermos edificados, e assuntos específicos de suma importância para a nossa confissão pública e o nosso credo de fé. Todas as escrituras, Paulo já dizia que é inspirada. Mas se nós pegarmos, existem assuntos importantes que nós, como igreja, precisamos aprender, como igreja. Existem mensagens voltadas a ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, que é uma mensagem evangelística. Existem mensagens pastorais, que já é para obreiro, para a igreja. Isso nós vemos a separação das epístolas, epístolas paulinas, epístolas pastorais, epístolas gerais e cartas direcionadas a um grupo específico. Então, meus amados irmãos, um tema muito importante para nós é entendermos que a verdadeira vida, a razão da existência, os propósitos da existência está estabelecido em Deus através de Jesus Cristo. Aleluia. Falando sobre a vida, nós precisamos entender a respeito dessa palavra. Vida fala de existência. Eu não vou usar a terminologia hebraica para falar sobre vida, mas sobre existência. Tudo que a vida tem uma existência. E a razão de tudo se tornar. E tudo veio a se tornar, tudo veio a existir através de Deus, porque a vida, ela sempre existiu. Antes de tudo, a vida existia em si mesma. Como que a vida existia em si mesma? Porque a vida, ela tem que ter uma origem. E a origem da própria vida se dá no próprio Deus. Porque Deus, Ele é a razão de toda a existência. Aleluia. Preciso deixar uma ênfase aqui, meus amados irmãos, como eu falei com o meu amigo João Kelvin lá no trabalho, separar aquilo que é Deus e aquilo que é Jesus, para não virar uma bagunça, pensar que Jesus é Deus, Deus é Jesus. Aqui é um assunto específico. A origem da vida se origina no próprio Deus. Qual a sua origem? Vamos usar aqui uma primeira referência. Por favor, minha amada irmã, capítulo 43 de Isaías, verso de número 13. A vida, se ela se origina em Deus. A parte A do versículo, amém? Olha o que Deus está dizendo. Somente a parte A. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quando fala-se de dia na Bíblia, nós podemos ir para Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Quando veio surgir um dia? Quando veio surgir a existência? Pode colocar lá, minha irmã, por favor, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. No princípio, no início, criou Deus, ou seja, Deus já existia, depois ele começa a criar. Então a vida, a existência se origina no próprio Deus. Falando de um dos atributos do próprio Deus, ele é autoexistente, existe em si mesmo, nunca foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. Aleluia. E todas as coisas se originam através dele, porque ele tem a vida em si mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E último versículo. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Aí nós fazemos uma conexão no versículo anterior que nós lemos, Isaías 43, 13. Deus dizendo, antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Ele já era. Primeiro dia que existiu na face da terra, da existência, da criação, dos céus e da terra. Não os céus conforme as dimensões a qual os judeus acreditam que existem 7 dimensões celestiais. O primeiro dia foi criado no princípio. Deus já existia antes do princípio vir a existir, porque ele é a razão da existência. Provando que a vida existe no próprio Deus. Referência de João, capítulo 5, Evangelho. Segundo escreveu João, capítulo 5, verso de número 26. Esta vida, meus amados irmãos, se origina em Deus. E Deus, como é o autor da própria existência, Ele compartilhou dessa vida com o seu Filho, Jesus Cristo. Porque, como o Pai, aqui é Jesus dizendo,
como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então a origem da vida, da existência, no próprio Deus. Deus compartilhou dessa existência, dessa vida com o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, João está dizendo, olha que coisa linda, depois de Jesus, que Ele é o princípio da criação de Deus, veio todas as coisas, porque Deus criou todas as coisas, diz o escritor aos Hebreus, através da sua palavra, e para o seu Filho. Por isso nós entendemos quando Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque Deus criou tudo através de Cristo e para Cristo. Por isso nós usamos o texto de João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram criadas através dele. Sem ele, nada do que existe vai existir. Porque existe um propósito na criação da existência. Mas falando sobre a vida, nós entendemos aqui a primeira coisa, que a origem da vida se origina no próprio Deus, vida, existência. Depois dessa existência foi compartilhada com Cristo, e depois de Cristo, Deus compartilhou conosco. 1 João, meus amados irmãos, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, esta vida, meus amados irmãos, na sua existência, antes de todas as coisas, ela foi manifestada a nós e a este mundo. Olha que coisa linda. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Primeiro epístola de João. Olha o que João está dizendo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aleluia. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta vida, meus amados irmãos, é a vida de Deus. Ele compartilhou conosco a sua existência, e com a criação, e com o ser humano. Referência disso, Gênesis capítulo 1, nós já lemos. Agora vamos ler o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27. Deus compartilha, trazendo a existência, a criação. E aí Ele compartilha com a humanidade, a criatura. Olha o que Deus disse. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Verso de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Capítulo 2 de Gênesis, verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha Deus compartilhando agora a sua vida. Aleluia. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, o ruach, sopro, seu espírito. E o homem foi feito alma vivente. Coisa linda, Deus compartilhar na sua vida conosco, né? Aleluia. A vida de Deus. Só que agora nós entramos na consequência do pecado, meus amados irmãos. Olha que coisa interessante. Então, um dos princípios da vontade, do conceito da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, de compartilhar a existência da criação, tudo tem um propósito, todo o propósito está escondido em Cristo, porque é para Ele que Deus criou, nos tornou coparticipante com Cristo de toda a herança eterna, porque essa foi a vontade de Deus, conforme diz os seres em Apocalipse 4, porque criou os céus e criou a terra, e pela sua vontade tudo veio existir. Toda a existência, toda a vida faz parte da vontade de Deus. Não existe vida no mundo e no universo que não esteja no centro da vontade de Deus. Só que esta vida de Deus, que Ele compartilhou com o homem, com a mulher, foi perdida por causa do pecado. E a referência, meus amados irmãos, nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, no verso de número 17. Deus trazendo uma ordem para Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente deixará de viver, deixará de existir.
de coexistir com a vida de Deus. Até então, aqui, meus amados irmãos, nós partimos de um pressuposto de uma interpretação lógica, racional, pelo Espírito Santo, uma conjectura bíblica. Adão, ele via Deus. Adão, ele podia contemplar Deus, porque estava num corpo glorificado, num corpo que compartilhava da vida de Deus. Esse corpo era um corpo de luz. Alguns judeus, alguns amigos vão dizer que esse corpo era um corpo semelhante ao de Cristo glorificado. A semelhança de uma vida com Deus, uma proximidade de Deus é tão forte que a natureza, ela volta a se tornar o estado original. Já visto o exemplo de quando Moisés ele passa 40 dias com Deus no monte, quando ele desce a glória de Deus. O seu rosto está transfigurado, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, Deus está trazendo uma ordem ao homem, que o dia que ele desobedecer, ele deixará de viver. Ele perderá esta vida a qual ele está vivendo com Deus. Ele perderá a vida de Deus em sua própria existência. E aí, meus amados irmãos, nós vemos a consequência, capítulo 3 de Gênesis, verso 6 e verso 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha aí! Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 17, 18 e 19 do mesmo capítulo. 17, 18 e 19. E a Adão disse, agora a sentença de Deus: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Irmão, é tão profundo isso aqui que tudo que existe veio a sofrer a consequência por causa do homem. É tremendo. Só que a restauração da vida de Deus é para toda a criação e para o homem também. Nós vamos, dentro do tempo, nós vamos correr para aprender isso aqui. Aleluia! Dizendo, não comerás dela, maldita a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora, a separação, a primeira consequência de perder a vida de Deus é a separação dele. Versículo 23 e 24 do mesmo capítulo. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, Meu Deus! para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, não dá mais para viver a vida de Deus no pecado. Não dá mais. Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós vemos aqui, começamos a entender que toda a origem da vida se origina em Deus. Deus compartilhou dessa vida com a criação, compartilhou com o homem, e o homem, ele vivia a vida de Deus, a mulher vivia a vida de Deus, a criação vivia, coexistia com a própria vida de Deus, mas a condenação do pecado fez separação da vida de Deus, da criação e da humanidade. E aí nós vamos ver que depois desta vida ser perdida, qual vida ser perdida? A vida de Deus no homem. O homem e a criação passou a coexistir de uma maneira diferente agora do que Deus estabeleceu. Porque Deus estabeleceu um princípio de vida. Deus deu da sua vida para o homem. Agora o homem, perdendo a vida de Deus, foi separado da vida de Deus. Isso nós vemos em Efésios capítulo 2. Nós vamos ver, meus amados irmãos, que agora o homem e a criação passou a coexistir de uma maneira diferente. Quer ver exemplos? Vamos para os exemplos. O homem passou a viver agora para si mesmo, e não mais unido em Deus. O homem parou de viver em espírito e passou a viver na carne. A viver para a sua carne, satisfazendo os seus desejos, para viver segundo a inclinação dessa natureza caída, onde foi condenado o pecado. Ou seja, mortos vivos. Vamos ver um exemplo de como que o homem vive agora, essa vida sem a vida de Deus. Romanos capítulo 8, versos 5 ao 12. Vamos correr aqui, mas Deus não vai correr. Vou correr aqui, já vai saber, já vai ser.
A Bíblia é uma fonte inesgotável, irmãos. Né, pastor? Não tem como resumir. Você vai falando, Deus vai dando, você vai mergulhando, várias referências de Gênesis, Apocalipse. É coisa linda, a Bíblia é coisa linda. Aleluia! Vamos correndo aqui. Isso vai dar tempo de encerrar. 5 ou 12. Eu vou lendo rápido, tá, meus irmãos? Acompanha aí. Amém. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus que Deus estabeleceu no princípio, nem em verdade pode ser. O homem por natureza não quer Deus, irmão, depois do pecado, só se inclina ao mal. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem separados de Deus não podem agradar a Deus, não importa o que façam, não importa a vida que vivem, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, aqui já é para os crentes, já receberam a vida de Deus de novo, através de Jesus. Mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, a velha vida, a velha natureza, a velha conduta, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, tornará da vida os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Olha o estilo de vida agora sem Deus, como o homem, a humanidade começa a viver. 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 3, uma advertência para os cristãos, trazendo à memória como vivia outrora, porque nos basta aqui no tempo passado da vida, antes de receber a vida de Deus de novo em nós, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, ó como o ser humano vive sem Deus agora. Dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Efésios capítulo 4, do 17 ao 19. Efésios capítulo 4, 17 ao 19. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, aqueles que estão separados da vida de Deus, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Estou sentindo a graça aqui, irmão. Aleluia. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, tem esses que vivem separados de Deus, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Que tipos de impureza? Romanos capítulo 1, 18 ao 32, olha que coisa linda, irmão. A Bíblia é tremenda. Romanos capítulo 1, 18 ao 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aleluia! Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Não tenha desculpa da sua forma de viver, separados da vida de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, a idolatria dos homens, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou com concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames,
Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Lésbica agora, né? Mulher com mulher. Por que eu posso falar isso? Os irmãos são crentes, né, irmãos? E semelhantemente também os homens, o homossexualismo, deixaram o uso natural da mulher. Olha o perigo da vida sem a vida de Deus. Olha aí. Se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que se convinha ao seu erro. Não somente isso, e com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a seu sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que fazem. Aqueles que ainda apoiam os erros, né? Hoje em dia o certo está errado, o errado está certo, né, irmãos? E vai você falar alguma coisa para dentro, você é processado e ainda vai preso ainda, né? Mais uma referência aqui, meus amados irmãos. É muita coisa ruim, né, dos homens, né, da humanidade agora sem Deus, né, irmãos? Uma última referência aqui. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Esta é a vida do homem sem Deus. Eu comparo a vida do homem sem Deus. Uma folha seca caída ao chão. Vai para só Jesus, né, irmãos? Se não for Jesus na nossa vida, né, meus irmãos? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Até o versículo 5, irmãos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porém Deus é um Deus zeloso, e Ele é um Deus de vivo, meus amados irmãos, e não de morto. Porque quem está separado da vida de Deus não tem vida, está morto. E Deus é um Deus de vivo, a Bíblia prova, e não de morto. Morto é esses que vivem nessas condições. Lucas capítulo 20, verso 38. Jesus está dizendo aqui aos saduceus que não acreditavam em ressurreição: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Tem crente vivo aqui esta noite? Aleluia! Porque para Ele vivem todos. Deus nos trouxe essa vida novamente. Que vida? A vida de Deus em seu Filho. Por quê? Porque Deus nos ama. E qual é essa referência? Essa vida só está em Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Deus nos trouxe essa vida de novo, porque se dependesse de nós continuávamos mortos. Por isso que Paulo diz aos Efésios capítulo 2, que vocês estavam mortos nos vossos pecados e delitos, e Deus nos tornou a trazer para a vida de novo em Cristo Jesus, estando vocês mortos nos seus pecados e delitos. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Outras traduções para que através dele pudéssemos viver. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. João capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João capítulo 3, versículo 36. Provando que esta vida só está em Jesus, e só vai receber a vida de novo, a vida de Deus, quem tem Jesus. O primeiro passo, nós vamos colocar os passos para receber essa vida de Deus. Primeiro, crer no Senhor Jesus.
Essa palavra crer, na semântica da palavra, o significado original dentro dessa palavra, crer não é só acreditar, crer é entregar-se por completo, de corpo, alma e espírito. Esse é o que crê de verdade, aquele que se entregou plenamente. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá A vida. mas a ira de Deus sobre ele. Para receber esta vida é preciso crer e entregar-se por completo. Só tem quem está em Jesus. O primeiro passo é crer. Segundo, se alimentar dele. Introduzir Cristo no seu viver. Algumas pessoas, quando falam de alimento, tem que introduzir vitaminas no alimento, principalmente quem está fazendo dieta, ou mudar o cardápio, fazer parte do seu dia a dia. Nós precisamos nos alimentar de Cristo para poder receber essa vida. A Bíblia prova. Capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 6, do verso 30 ao 40. Temos ainda 25 minutos. Vamos ver que vai dar para encerrar aqui. Disseram, pois, que sinal, pois, tu fazes? Aqui na multiplicação de pães. Depois da multiplicação de pães. Para que o vejamos e creiamos em ti, aquele é o povo que foi atrás de Jesus, porque ele multiplicava o pão. Que operas tu? Estão questionando Jesus. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse pão, cadê esse pão? E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não creis. Todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O mesmo texto, meus amados irmãos, minha irmã, versículo 48 ao 59. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, o que eu darei pela vida do mundo. Disputaram, pois, os judeus, até o 59, entre si dizendo, como nos pode dar este a sua carne para comer? Não estava entendendo. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes, olha isso aqui, a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Só tem vida, primeiro quem crê nele, se pegou completo, começa a receber de Deus. Segundo, se alimenta dele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha mais para mim. Viva através dele, porque Deus nos amou, enviando o seu Filho para morrer por nós, para que através dele pudéssemos viver. Aleluia. Esse é o pão que desceu do céu, não como dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come maná morre, mas quem come o pão do céu, aleluia. Só quem já comeu desse pão aí, meu irmão? Quantos já comeram desse pão do céu? Se você comeu desse pão, você tem vida de Deus em você, irmão. Quem comer esse pão viverá para sempre. Aleluia. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Coisa linda. Terceira forma de começar a receber de novo esta vida: morrer por mundo. Aleluia. Sem morrer, morremos para Deus.
A vida não é. Em Adão todos morrem. Em Jesus todos ressuscitam, diz Paulo aos Romanos, capítulo 5. Só que agora essa vida que eu estava vivendo para mim receber a vida de Deus, eu tenho que morrer de novo. Só que agora não é morrer para Deus, não é morrer para mim mesmo. A Bíblia prova isso, meus amados irmãos, prova. Mateus capítulo 16, versículo 25 ao 26. Então vamos correndo para encerrar, hein, meus irmãos? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, outras traduções dizem, achar a sua vida, perder-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ao mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará um homem em troca da sua alma? 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. É morrer para o mundo, irmãos. É morrer para o mundo. Como que eu morro para o mundo, meus amados irmãos? A gente vai entender isso aqui. Romanos capítulo 6, verso 4 ao 8. Primeiro tem que morrer. Depois se eu morrer, preciso ressuscitar de novo. Mas vamos aqui, ó. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Como que eu morro? Alguém pode questionar, mas como que eu vou perder minha vida? Aí, ó. De sorte que fomos sepultados com Ele no batismo, na morte. Porque o batismo nas águas é a semelhança do sepultamento do velho homem. Quando você ressuscita, conforme Paulo vai dizer, e nós vamos ver aqui aos Gálatas, você vai entender. Porque fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia! Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, não viver mais para mim agora, vida separada de Deus, conforme tudo que nós lemos aqui, Efésios, Romanos. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Próximo versículo, por favor. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aleluia! Próximo versículo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quarto, para ressuscitarmos em Jesus para uma vida com Deus novamente, através do batismo. Romanos, nós já lemos Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Por que se reveste de Cristo? Porque Cristo é a vida. Nós nos lemos isso em Gênesis, nele está a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Se revestir de Cristo é revestir da vida de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 15 e 17. Logo, se nós ressuscitamos, meus amados irmãos, recebemos vida de novo, temos que viver diferente agora. Como nós devemos viver? 2 Coríntios 5, 15 e 17. Ele morreu por todos, para que os que vivem, aqueles que vivem agora em Jesus, não vivem mais para si. Fala aí para o seu irmão, se não for atrapalhar o porquê da mão, não é para você não. Sua vida não é sua mais. Sua vida tem dono, sua vida é de Deus. Nossa vida é de Deus, meus amados. A nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus, conforme Colossenses capítulo 3. Depois nós vamos ler lá, depois disso aí. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para quem vive agora? Vivo para minha esposa? Vivo para os meus filhos? Vivo para mim mesmo? Não, mas vivo para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Assim que daqui por diante a ninguém consideremos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne com toda a glória, já não o conhecemos deste modo. Por quê? Último versículo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Vivendo para a glória de Deus agora, meus amados irmãos. Recebe essa vida de Deus
para viver para a glória de Deus, refletindo a glória de Deus na nossa vida, a luz. Porque a vida, Jesus diz, que é a luz dos homens. João escreve isso. Nele está a vida é a luz dos homens. Por isso Jesus disse: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, e eles vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa vida que é Cristo através de nós ser manifestada. Agora, como que nós devemos viver, meus amados irmãos? Primeiro, Romanos 12, 2. Estou encerrando, tá? 12, 2. Primeiro, não se conformando mais com esse mundo. E não sede conformados com este mundo. Por quê? Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui, né, irmãos? Jesus já disse aos discípulos: vocês já não sois do mundo, dele vos escolhi. Paulo vai dizer que a nossa pátria está nos céus. Pedro disse: nós somos peregrino e forasteiro, aguardando um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Aleluia! Já não somos mais deste mundo. João diz na epístola: não ameis o mundo, nem do mundo há, porque aquele que é o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é amigo do mundo, João capítulo 15, é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não se conforme mais com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A conduta do crente agora em Jesus. Efésios capítulo 4, 14 a 32. Nós corre. Do 14 a 32. Eu vou correr aqui, viu, irmãos? 8h15 ali até 8h30, né, pastor? Tem 15 minutos. Vou correr aqui, tem bastante versículo. Mas é necessário, né? A palavra, então vamos lá. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, como temos que viver agora, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, é a igreja, o corpo de Cristo, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Eu andava, agora já não ando mais. Como andam também os outros gentios, os que estão mortos, separados da vida de Deus, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregando à dissolução com avidez, cometeram toda impureza. Nós já lemos isso aqui, mas é só para refletir como nós não devemos viver. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Outras traduções vão dizer: revestides do novo, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus e é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que o tempo que repartir com o que estiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Às vezes escapam os palavrões, né, irmão? Se não vigiar, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Porque o que entristece o Espírito Santo de Deus é o crente viver com esse comportamento todo como de ímpio. Isso entristece o Espírito Santo. Diz que é crente, mas a conduta é de ímpio. Não nasceu de novo, não recebeu a vida, não morreu, não comeu no pão. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, aleluia, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Capítulo 5, verso 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 18 vai dizer: e enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Deus conhece os que são seus.
finalizando aqui. Pois se estivermos vivos, se nós mesmos estivermos vivos em Cristo, nós não morremos mais. Se morremos aqui nessa terra, passarmos dessa terra para o plano eterno, da plenitude da eternidade, que existe o estado intermediário da morte, antes de vir a plenitude. A plenitude estará em Apocalipse 21. Mas, partindo agora nós, os crentes, adentramos no estado intermediário da morte. O crente salvo, vivo, vai para o seio de Abraão, conhecido como paraíso. O ímpio, o morto, vai para o inferno. Depois vem o julgamento dos mortos, Apocalipse 20. Só os mortos vai estar lá, os vivos não estão lá não. O julgamento só para os mortos. Quem está vivo não vai ser julgado. Se nós estivermos vivos, nós não morremos mais, mas dormimos. Meus amados irmãos. Por quê? Porque nós já passamos da morte para a vida. Aleluia. Aleluia. João capítulo 5, 24 a 29. É o final aqui, tá, irmãos? Na verdade vos digo, Cristo está dizendo aqui: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa linda. Verso 25 até o 29, irmã, por favor. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E é os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Só que quem está vivo, ele já falou no versículo de no 24, não entra em condenação. Por quê? Passou da morte para a vida. Condenação para quem está morto. Morto o quê? Nos pecados e delitos. Porque o salário do pecado é a dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo. Quem vive no pecado permanece na morte. Quem vive em Cristo passou da morte para a vida. Então, se eu estou vivo em Jesus Cristo, meus amados irmãos, eu não passarei por condenação. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, o juízo. Aqui é um negócio terrível, irmãos. E nós finalizamos depois disso Romanos 8, primeiro. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos. Ele viu quem, irmãos? Observe o texto, não tem ninguém vivo. Lógico, irmão Jairus, é aí o juízo final, todo mundo morreu sim, mas traz essa conjectura lógica para você entender. Jesus disse que não há condenação, aí é o juízo diante de Deus, cada um vai receber recompensa. Porque quem está vivo não vai passar pelo trono branco, porque ele vai participar do arrebatamento. Você entendeu? Só vai pelo trono branco aqueles que morreram depois do arrebatamento. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e outro livro se abriu, que é o livro da... Só está o nome lá de quem está vivo, irmão. E os mortos, porque é o livro da vida, é o livro dos vivos, não é o livro dos mortos, não. O livro dos mortos é esse daí, ó. Está registrado as obras dos mortos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, até o 15. E deu o mar os mortos que nele havia. O mar tem dois significados, tanto águas, literalmente, e mar, povos. Você vê no Apocalipse uma mesa que está sentada sobre as águas, a interpretação, os mares são povos e nações. E a morte e o inferno. Então imagina, as pessoas já estão sendo atormentadas no inferno, e o inferno vai ser... Já está condenado quem está no inferno. Porque Jesus disse, tipo, todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crê, for batizado será salvo. Quem não crê já está. Já está condenado. Lá no inferno já está com a condenação. Está sofrendo no inferno, depois vai sofrer num lugar que é pior que o inferno, que é o lago de fogo. Deram os mortos que neles havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro dos vivos, no livro da vida, esse livro da vida tem um dono, viu, irmãos? Foi lançado no lago de fogo. Quer ver quem é o dono do livro da vida? Apocalipse capítulo, meus amados irmãos, 21, último versículo. E não entrará nela, na grande cidade, coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira. Só faz isso quem está morto.
Só faz isso quem está separado da vida de Deus. Mas só os que estão escritos no livro da vida do... O livro tem um dono. E ele tem a vida. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Então, para provar que quem já está vivo em Jesus Cristo recebeu essa vida de Deus de novo, não passa por condenação, uma palavra aqui para alegrar a nossa alma. Portanto, agora nenhuma condenação há. Aleluia. Para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque lembra? Separados da vida de Deus, eu vivo na carne, mas em Deus agora eu vivo no Espírito. Viver no Espírito é viver em Cristo. Por isso, o versículo 2 diz: olha que coisa linda. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. A lei do Espírito de vida. Pastor, pode se colocar de pé, igreja? Coloque sobre os seus pés, vamos fazer uma oração. E eu me rendo ao peito de sua misericórdia. Então de repente, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo seu amor para com a nossa vida. Porque se não fosse Deus, nós continuávamos mortos. E ainda tem alguns ainda que estão mortos. Vamos juntos, diga. Que não creem. Jesus disse: não credes que eu sou, permanecereis mortos nos vossos pecados. Se não comerdes a carne e beberdes o sangue do Filho do Homem, não tereis vida em si mesmo. Se não perder a sua vida aqui nesta terra, não tem como achá-la. Paulo vai dizer: se com ele morremos, com ele viveremos. Não tem como receber esta vida de novo. Não tem como receber esta vida de Deus de novo, se não crer no Filho, se não se entregar por completo, se não se alimentar dele, se não morrer para o mundo, se não viver em novidade de vida e viver para a glória de Deus, trazendo sobre o seu corpo e a sua vida o viver de Cristo. E aqui, para iniciar a oração, eu digo o texto ao qual Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Eu estou convicto, pleno de certeza, que nada serei envergonhado, porque Cristo será glorificado no meu corpo, seja na vida ou seja na morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que, Paulo? Porque se eu viver Cristo eu estou vivo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Viver Cristo é viver a vida de Deus, que Deus estabeleceu para nós, porque nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Ele mesmo diz: eu sou a luz que vem ao mundo, para todos aqueles que vêm a mim não permaneça nas trevas, morte, mas tenha a luz da vida. Aleluia. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo seu amor, de ter enviado o seu Filho para nos dar esta vida de novo, porque Jesus, Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é essa, que eu dê a vida, que eu dê a vida, que eu dê a maia, sora, calabada, calabaia, que eu dê a vida aos homens. Aleluia. O diabo vem senão para matar, roubar, destruir, mas Jesus diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. Só quem é grato por esta vida, só para quem é grato. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus, com o seu grande amor que nos amou, nos ressuscitou em Jesus Cristo. Só quem está vivo agora, só quem está vivo agora. Meu coração dispara, tenta acelerar. Sentimentos. Nós somos Obrigado, Deus.
Glória a Deus.